Olá, meu nome é Manuela Machado, eu sou arquiteta e urbanista, fundadora do escritório Natureza Urbana, que é um escritório de arquitetura, urbanismo e de planejamento, e eu vim hoje apresentar um projeto do terminal de ônibus e parque urbano em São Luís do Maranhão. É, Esse projeto foi financiado pelo BID e realizado pela Prefeitura de São Luís. Essa é a área do projeto, vou fazer uma pequena contextualização, são 2 quilômetros dessa avenida que margeia, né, o centro histórico de São Luís e o rio Bacanga, juntamente com também o aterro do Bacanga. E primeiro a gente fez, né, como metodologia de trabalho, a gente faz o diagnóstico da área, identifica os principais equipamentos, usos e todos os elementos que possam compor o projeto, né, e ajudar na resolução de problemas e melhoria das potencialidades dos lugares. Então, aqui a gente faz um pouco desse estudo, identifica grandes vazios e identifica a avenida, que é escopo do projeto, como uma grande barreira física entre a cidade, né, o centro histórico principalmente, e o rio Bacanga. E a gente vai estudando a qualidade das travessias de pedestre, e aqui um breve relatório fotográfico de como era essa área, as travessias, as calçadas, muitas vezes, né, inexistente, ou falta de semáforo, precarização desses espaços. E aqui a gente lista, né, como principais itens, né, principais abordagens que a gente identifica para a realização do projeto. Então, a gente busca facilitar essa conexão entre importantes equipamentos que acontecem ao longo dessa avenida, priorizar o transporte ativo ao longo da avenida e potencializar essa vocação, a vocação desse lugar como um polo de lazer, cultura e esportes. Aqui a gente lista, né, todos os pontos que a gente identifica nesses primeiros estudos e vê como solucionar, né? Como a gente resolve essa pouca relação da cidade com o rio, ou como essa grande avenida fragmenta o tecido urbano, né? Enfim, como a gente pode qualificar esses espaços degradados. E aqui a gente tem a contextualização da área específica do terminal de ônibus, né? Como a gente encontrou esse lugar, né? Como estava. Então a gente tem uma grande rotatória que, de acordo com nossos estudos de mobilidade, ela poderia ser retirada, deveria ser retirada, e o transporte, né? Os transportes coletivos e privados se poderiam seguir diretamente sem a rotatória e havendo dois outros retornos. Então, amplia-se também esse espaço, né? Aqui é como estava a ocupação da área, em amarelo as ocupações informais e em laranja aqui as paradas de ônibus e aqui alguns quiosques já implantados 20 anos atrás pela própria prefeitura para esse comércio que já acontecia na região. Foi feito assim um levantamento social, então não foi só a equipe da Natureza Urbana, a Natureza Urbana coordenou todo o trabalho, mas tem uma equipe de engenheiros, de paisagismo, de pesquisador histórico, mas também de assistentes sociais que fizeram um grande levantamento de dados socioeconômicos da região, do entorno e dos trabalhadores que utilizavam esse lugar, para que depois, durante o projeto, a gente pudesse identificar essas pessoas e beneficiá-las também dentro da área do projeto. Então, aqui é um grande resumo desses dados. E aqui já um diagnóstico, né, dessas barreiras criadas, a área conhecida historicamente por ocorrências semanais ou mensais, assim, de homicídios e de violência. Então, a área já precisava realmente de uma grande requalificação. Como pode ser visto nessas fotos, né, como estava esse terminal de ônibus, né, com essas ocupações nessas áreas e formando essas barreiras também, né, com a população vizinha. Aqui mais um pouco do contexto que a gente encontrou. E aqui também já há a visualização desses pontos, né, desses desafios e potencialidades. E aí, já entrando no projeto, por conta do nosso curto tempo, né, foram feitas várias oficinas de mobilização social, tanto com as secretarias envolvidas, né, municipais ou estaduais, mas também com a população, primeiro com as lideranças sociais e depois com todos os envolvidos, né, foram várias oficinas, em 3 momentos diferentes, né. Então, aqui também mais oficinas de apresentação do projeto, o projeto foi participativo, e aqui já as primeiras ideias, né, que foram surgindo. Então o projeto buscou romper essa barreira, né, então a criação de novas faixas de pedestre e a identificação dessa área como um grande parque linear urbano, né, a gente conseguia identificar toda essa área
conectada com o que depois se desenvolveu aqui desse desenho urbano especificamente para essa área próxima do terminal de ônibus, dos terminais de ônibus, né? Então, aqui, sugestões de como poderia ser ocupado esses vazios, né, que estavam lindeiros ao nosso projeto, a priorização do transporte ativo, a criação de novas conexões, né, travessias e identificação de pontos que pudessem ser novas praças e pequenas praças, né, nesse limite, para a colocação também dos trabalhadores que participaram desse levantamento social, que eu comentei das oficinas e tudo. Então, a ideia era justamente colocar quiosques ao longo dessa avenida para ativação da avenida como um todo, e aqui a gente tinha, né, como perfil existente, né, faixas de rolamento muito amplas, e a gente conseguiu reduzir dentro da norma e colocar também uma faixa de ciclovia, e além disso, em alguns pontos também, comércio para ativação desse espaço público, né, aqui um pouco do conceito, né, a criação desse conceito de conexão da cidade com o Rio Bacanga, a criação desse fluxo, né, dessas conexões, desse convite para a população percorrer esse novo espaço mais livremente, a formação de ilhas de usos, então, de acordo com as demandas trazidas, a criação de ilhas de acordo com esses usos, a gente chama esses espaços de ilhas, mas aí são áreas voltadas, aqui a gente já zoneando, né, áreas voltadas para o esporte, lazer, cultura, alimentação. E aí, como a gente encontrou o local, né, com essa vista aérea, a gente vai fazendo essa transição com o projeto, né, então a gente tem o mesmo zoom, digamos assim, e aqui como ficou o projeto, né, aqui as baias dos ônibus com cobertura, aqui uma praça mais monumental com os monumentos, as esculturas que estavam no lugar já, né, uma escultura de um trabalhador e a escultura de um bispo, porque essa área é conhecida como Fonte do Bispo, pois havia uma fonte nas proximidades, que foi descoberta e era utilizada por esse bispo, e aqui a delimitação desses espaços, né, com horta comunitária, pista de skate, uma área para esporte de mesa, como ping-pong, xadrez, uma área de escalada, parque infantil, uma área mais lúdica de esporte de bola, uma fonte interativa, né, para remeter também à fonte do bispo de uma forma simbólica, né, a gente falar da água e da fonte do bispo, áreas mais contemplativas e áreas voltadas para a cultura e também para a alimentação, porque com a colocação dos quiosques e identificação de lugares para o estacionamento de food bikes e carrinhos, que alguns dos beneficiários, 50% da população, dos trabalhadores entrevistados, possuíam barracas, né, construções físicas precárias. Essa população recebeu, posteriormente, quiosques, né, instalados ao longo da área do projeto, e outros ambulantes receberam carrinhos ou food bikes equipados de acordo com a atividade que desenvolviam. E aqui uma transição, né? A gente tem aí simultaneamente o projeto com o que a gente tinha anteriormente, e aqui também, né, esse projeto já com a obra construída, né? Então, como a gente o resultado quase que final, aqui a gente tem as fotografias do projeto da obra finalizada, né? Ainda seria executado aqui o paisagismo, e aqui já essas ilhas que eu comento, dando zoom aí em cada espaço desse, né? Aqui algumas referências, aqui os 3Ds do projeto, com, é, com renderizações, né, com fotomontagens, aqui outro e outro, dos quiosques, né, ao longo dessa avenida. O projeto dos quiosques, especificamente, tinham conjuntos de quiosques com 4 unidades comerciais e conjuntos com 2 unidades e banheiros, e também as food bikes, enfim, alguns modelos de acordo com a atividade que cada trabalhador desenvolvia. E aqui o resultado, né, algumas imagens, fotografias da área, né, nessa época que ocorreu o registro, a área dos terminais de ônibus, essa grande praça, enfim, como se desenvolveu o projeto, né, que o terminal de ônibus com os quiosques, aqui foi fotografado de manhã cedo, ainda com os quiosques fechados, aqui é o desenvolvimento de algumas atividades, áreas de esportes, de skate, desenvolvimento de parque infantil e também os outros momentos que eu comentei. É isso, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gibson Albuquerque e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco desse trabalho que tem como título Da Floresta para as Cidades, os ensinamentos das plantas sacralizadas a partir da experiência de comunidades ayahuasqueiras do Acre. É importante destacar que esse trabalho é parte de pesquisa ainda em desenvolvimento, feita por mim, sob supervisão da professora doutora Maria Angélica, com quem eu compartilho a autoria desse artigo. Então, o trabalho
Ele está relacionado ao patrimônio religioso, é bem verdade, mas está relacionado também com a busca pela interpretação dos valores que estão atrelados a espaços que possuem uma ambiência ritualística peculiar e que possuem também uma importância histórica. Eu pretendo dimensionar como as comunidades ayahuasqueiras, as práticas dessas comunidades, definiram na região norte uma relação que pode ser assimilada pelo alinhamento de conceitos que dizem respeito à esfera patrimonial, mas também às tradições religiosas e o pensar da paisagem em particular. O objetivo geral, então, é realizar um estudo espacial e cultural dessas comunidades ayahuasqueiras do Brasil, de forma que eu consiga me debruçar sobre elas, essas que reúnem elementos da cultura cristã europeia, elementos da cultura indígena, elementos da cultura africana, em cultos que têm como característica principal a ingestão de uma bebida psicoativa, né, feita a partir dos mesmos elementos constituintes da ayahuasca, esse enteógeno que é utilizado por vários povos da América do Sul, sobretudo dessa parte baixa. Essas comunidades ayahuasqueiras a que eu me refiro, claro, os próprios povos originários, mas também em ordem cronológica, o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Todas surgidas na década de 1940 e 1950, ali no Acre e também em Rondônia. A estratégia metodológica, então, ela parte do corpo como ferramenta de interpretação dos territórios, sejam eles apreendidos ou não pelo ritual religioso. Em outras palavras, ela parte do corpo como bússola, o corpo que é o pivô do mundo, a superfície de inscrição dos acontecimentos, o berço original da significação humana. E na medida que eu fazia as viagens de campo, eu percebia que a pesquisa ela também ia se redesenhando, em função desse movimento, em função dos incômodos, dos questionamentos, das confluências que iam ali surgindo em campo. Essa é uma estratégia metodológica já consolidada no grupo de pesquisa e estudos da paisagem, que está lotado na Universidade Federal de Alagoas, e que coloca enquanto primazia esse contato direto do pesquisador com o tema, porque a gente entende que o conhecimento também se faz quando a gente exercita a percepção através de outros canais corpóreos. Então, essa imersão, ela trouxe uma série de análises que dificilmente seriam obtidas através de uma revisão bibliográfica ou de uma consulta em órgãos públicos. E aí eu estou falando mesmo de características construtivas, de materialidades, fluxos, usos, apropriações e também potencialidades e fragilidades das comunidades. A relação entre pesquisador e objeto também foi transformada em um diário de bordo, que recebe o título de Um Corpo no Mundo e de onde eu tirei alguns trechos aqui para mostrar para vocês. Então, só depois dessa imersão é que eu pude ir nas referências bibliográficas, que no primeiro momento percebi que estavam bem dispersas, mas depois que eu reuni, então, eu consegui ter uma dimensão melhor do que está acontecendo nesses contextos e também procurei valorizar um saber que é fruto de outra vivência, de uma vivência que a gente não tem tanto contato aqui dentro das faculdades de arquitetura e urbanismo. Em relação aos resultados parciais, então, é importante destacar que mesmo que essas comunidades comunguem no uso da bebida psicoativa, são muitas as distinções envolvidas, de forma que cada linha possui desdobramentos independentes que eu não poderia observar da mesma maneira em diferentes lugares. Mas, no geral, por se basear em uma interação respeitosa com a natureza, elas definem automaticamente práticas sociais pautadas em uma ética que considera a biodiversidade e que contrasta com a perspectiva antropocêntrica que está predominando na contemporaneidade. A gente vive hoje em uma época de degradação dos biomas, essa degradação que volta a aparecer de forma acentuada, agora mascarada no discurso desonesto de que proteger a floresta é ir em sentido oposto ao desenvolvimento, ir em sentido oposto ao avanço e até mesmo às cidades. E diante
dessas forças que estão ali ameaçando o habitat dessas espécies sagradas, muitos desses grupos assumem uma luta política que está incorporada à própria espiritualidade, e eles se colocam assim efetivamente em defesa da floresta e de seus ecossistemas. Porque a ecologia ou a preservação, como vocês queiram chamar, é o cuidado com o outro, mas é também uma extensão do cuidado consigo mesmo, porque eles se entendem como parte integrante da natureza, uma relação que está refletida no fardamento, nas músicas, na sonoridade, na própria construção do espaço habitado. Então, quando o Ailton Krenak fala que o futuro é ancestral, talvez ele esteja apontando que a gente deve reaprender a valorizar práticas do passado, essas práticas sustentáveis, se a gente quiser enfrentar o que ele mesmo chama de máquina de comer mundo. E a gente precisa reaprender do habitar ao alimentar. Assim, assim como as comunidades ayahuasqueiras, a gente já não pode mais pensar no lugar de vida sem levar em consideração as questões climáticas, sem pensar que nossa forma de vida vai levar a muitos problemas no futuro e no presente, como a gente está bem vendo no Rio Grande do Sul ou no Acre, que passou esse ano pela maior cheia de todos os tempos e agora, 4 meses depois, passa pela maior seca de todos os tempos. Então, esse estudo sobre o uso de ayahuasca, que se expandiu por grande parte do mundo, mas que tem como berço de nascimento as florestas do Acre, elas podem também colaborar na construção de outras referências que significam um maior respeito por aquilo que compõe o que a gente chama de natureza, apontando outras perspectivas, não apenas sobre a floresta, mas também sobre a cidade, sobre os nossos próprios corpos, emergindo como alternativas de saúde, de rotina alimentar e também para uma existência mais espiritualizada no mundo. Então, eu agradeço, eu espero que o trabalho ele consiga ampliar a visão a respeito das questões que envolvem as comunidades ayahuasqueiras. Então, sempre ali cientes do seu lastro de memória ligado à floresta, mas que não são apenas passado, como também futuro. Né? Eu agradeço, peço desculpas pela rapidez, o tempo é curto. Desculpa se eu falei muito rápido. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Cíntia Souza. Eu sou discente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e também sou pesquisadora no LASAM, que é o Laboratório de Ambiência, Sustentabilidade e Subjetividade na Amazônia. Escrevi esse produto, o Mapeamento Perceptivo do Igarapé-Sapucajuba, Belém do Pará, Relação dos Moradores da Margem de Cursos d'Água Urbanos, em coautoria com a Letícia Quahara, que também é discente do programa, Jucinei Serrão e o professor doutor que nos orientou, o professor Luiz de Jesus Dias da Silva, que é professor do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e também é doutor em Antropologia. Essa comunicação está inserida no eixo 3, que é multiplicidade sensorial, natureza, arte e performatividade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a paisagem amazônica. A conformação geográfica de Belém ela é extremamente entrecortada por cursos hídricos, assim como as demais cidades aqui da região norte, da região amazônica. E isso influenciou o processo de ocupação do solo, o processo de urbanização da cidade, que no seu início teve uma logística voltada para os cursos hídricos, para esses recursos naturais, para os rios, né? Por causa que os rios eles eram fontes, meios de locomoção, de transporte, vias de escoamento, como citado pelo professor Trindade Júnior, né? Sancler Trindade Júnior. E, em função disso, as habitações elas eram construídas em áreas de várzea. Essa logística ela acabou sendo modificada a partir de outros conceitos de produção do espaço urbano que foram trazidos para cá, quando uma logística rodoviarista chegou aqui na nossa região e fez uma espécie de mudança nessa conformação do espaço urbano. As produções arquitetônicas, as edificações elas começaram a ser produzidas em função das rodovias.
E as habitações em área de várzea, nessas áreas de várzea, elas acabaram sendo consideradas áreas marginalizadas, áreas baixadas, áreas periféricas. Dentro desse contexto urbano está inserido o Rio Sapucajuba, que é o nosso objeto de pesquisa. Aqui nós temos uma casa tipo palafita, né, que foi construída na várzea do Sapucajuba. O Sapucajuba está localizado na região sul de Belém, no bairro do Guamá, né, nos limites da cidade universitária Professor José de Silveira Neto, que é o campus central da Universidade Federal do Pará, e a Avenida Arterial, que é uma via de escoamento aqui de Belém. E aqui estão os lotes, né? O Sapucajuba, a gente vê a hidrografia, que ele vai desembocar aqui no Rio Guamá. E o nosso recorte de pesquisa, a gente escolheu entre aqui o quarto portão, próximo dos equipamentos de saúde que são disponibilizados para a população, e o quinto portão, que é o PCT, o Polo de Tecnologia da UFPA em parceria com o governo do estado. Aqui nós temos a observação do rio urbano a partir de uma residência. A gente conceitua como rio urbano por ser um rio que teve uma conformação, ele teve na sua produção muitos incentivos vindos das ações humanas, né? Lançamento de dejetos, lançamentos de contribuições das casas, e isso acabou modificando a sua estrutura, acabou poluindo, contaminando o rio. O objetivo do nosso mapeamento é entender qual é essa relação desses moradores com o rio. A princípio, nós acreditávamos que a relação era de invisibilidade. Eles não observavam o rio enquanto curso hídrico. Eles não tinham nenhuma relação com o rio, né? Que é o que nós começamos a conceituar aqui no laboratório como ribeirinhos urbanos. São os ribeirinhos que não têm uma vivência tradicional, eles apenas usam a várzea como moradia devido estarem numa condição de vulnerabilidade econômica e não conseguirem ocupar um outro espaço, um espaço de terra firme. Mas, a partir do momento que nós fomos avançando na pesquisa, nós conseguimos perceber que eles têm memórias, eles têm afeto, eles têm uma relação, sim, com o curso d'água. E aí nós fizemos essa leitura gráfica com base em alguns conceitos. O de ambiência, o da experiência do lugar e o de etnotopografia, né? A ambiência seria essa espacialidade toda e todas as sensações extracorpóreas que essa espacialidade ela traz, todas essas percepções, sentimentos que o espaço ele traz para a pessoa. E traz essa experiência do lugar, né? A etnotopografia, a etnografia, a Carmen Lúcia diz que é a escrita do visível. A etnotopografia, conforme conceituado pela Cláudia Menezes, seria a escrita do invisível, dessa espacialidade mais todos esses sentimentos. E aí a gente partiu da metodologia do mapeamento coletivo do Risler e Pablo, que diz que o mapa ele é como um suporte para iniciar discussões, debates no território, identificar os conflitos. E aí a gente fez a criação da cartografia com base em 2 etapas de levantamento. A primeira foi em loco, onde a gente observou todo o campo, depois a gente foi para o satélite, fez a produção do mapa para entender esses conflitos. E o principal conflito identificado seria o da regularização fundiária, visto que essa área é uma área de ocupação espontânea e existe um certo conflito com a instituição, a Universidade Federal do Pará, e os moradores. E a segunda foi o mapeamento perceptivo, que eu vou falar um pouco mais agora. Essa aqui é a mapa base para o nosso mapeamento perceptivo. Aqui estão os lotes, a malha do lote. Aqui é o campus profissional. Aqui em vermelho é a UFPA, poligonal de estudo aqui. E aí as memórias hídricas, né? Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais agora. Seria essa identificação. A gente passou de casa em casa, de lote em lote, fazendo uma pergunta única que seria: qual a sua relação com o rio que passa atrás da sua casa? E cada ator social falou algo que sentia, que percebia ou não, né? Se havia ocupado o espaço de forma recente, né? Aqueles que se mudaram para a ocupação de forma mais recente. E cada cor, amarelo, laranja, azul, rosa, ele se refere a uma fala de um morador de um lote, né? E
identificamos diversas camadas. As principais falavam sobre memória, sobre o tempo que a ocupação ainda nem existia, mas eles se lembram da vivência de uma comunidade tradicional que eles tinham com relação do rio. E alguns a gente identificou que ainda tem essa vivência, né? Não de tomar mais banho no rio, mas de construir espaços nas várzeas, de ocupar aquele espaço de contemplação do rio, né? De colocar comida para os animais, de plantar árvores frutíferas. E aqui a gente tem uma foto de uma das nossas interlocutoras, das principais interlocutoras, mostrando um pouco dos espaços que ela constrói nas várzeas do rio Sapucajuba, que também corrobora com essas falas, né, de saudade do banho do rio, da pesca, do lazer, da vegetação. A gente identificou essas memórias e a perspectiva de uma retomada, de uma reabilitação do rio. Esse é o nosso trabalho, nós agradecemos muito pela oportunidade de poder estar aqui e espero que vocês gostem. A presente proposta é resultado do pensar coletivo de docentes e discentes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Tomando como principal referência a obra Metamorfoses de autoria de Emanuele Cottia e se apoiando no conceito de ritornelo apresentado por Deleuze e Guattari, propôs-se uma intervenção performática na faculdade, valendo-se de um conjunto de linguagens artísticas, na intenção de refletir sobre a forma que habitamos o espaço acadêmico, a cidade e o planeta. Buscando repensar o futuro da paisagem através da compreensão dos nossos corpos enquanto carne de Gaia. O trabalho teve como objetivo discutir e testar a potência da expressão artística como procedimento metodológico para a produção de conhecimento científico, pois o próprio conceito de paisagem, em termos do mundo ocidental, nasce de um contexto de entrelaçamentos entre ciências e artes. Acreditamos ainda que a não distinção entre esses dois campos é essencial para traçarmos possíveis futuros, metamorfoses que permitam atravessar as vertiginosas crises ambientais. Faz-se necessário repensar a forma como habitamos o planeta, buscando modos de viver múltiplos espacialmente e temporalmente e ampliando a nossa percepção de vida. A reflexão sobre a maneira com que o ser humano a ocupa implica o esforço em compreender quem são os sujeitos desta relação com o mundo, não se restringindo à matéria humana, mas expandindo a equação até as menores formas de vida como parte de um todo. Há ainda uma origem desta irrefreável metamorfose que foi reencontrada no processo de construção da proposta performática, nutrindo-se de um dos elementos considerados dos mais banais ao nosso redor, o chão onde pisamos e que retornaremos ao final da vida. É na morte que a vida se transforma em nutrição para outras formas de vida, onde frações de si, bem como de tantos outros, passam a fazer parte de outros corpos. Metodologicamente, foi adotada uma abordagem que deambulou pela teoria, com leituras e discussões coletivas, diálogos com a comunidade acadêmica, experimentações dos corpos e expressões artísticas. A performance foi constituída por 3 atos, que percorreram as paisagens naturais e construídas da faculdade. O primeiro ato foi o despertar imerso na natureza. O segundo ato foi o cortejo pelas paisagens. E o terceiro ato se desdobrou no ritual pelos verbos adornar, alimentar, amar, lutar e nascer. Adornar, no entrelaçamento do barro com os corpos, ao cuidar. Alimentar, é visceral, incorpora o corpo de outros seres vivos no modo de fundir 2 vidas em uma só. Amar,
onde os corpos se afetam, o homem e a vida multiespécie. Lutar. Um enfrentamento pelo território e pelo deixar de ser. A guerra entre o ser humano e a natureza. Nascer. A dor e a felicidade no futuro que irá renascer. Considerando as discussões e reflexões sobre o futuro da paisagem e as possibilidades de acordos para o bem viver frente às crises ambientais, este trabalho pretende contribuir provocando um novo olhar, através das linguagens de cunho artístico e performático, como alternativas criativas e inventivas de habitar o mundo de forma afetiva e múltipla. Também acena para outras formas de aprender e compartilhar o conhecimento, que não se encapsula no cérebro, mas se faz com todo o corpo. Mostra-se como um convite a sair dos espaços e práticas convencionais do ensino e pesquisa, para trafegar pelas vias de percepção e do sensível, acionando outros territórios do saber e do compreender o mundo. Olá, gostaria de iniciar com o envio de saudações a todos os participantes do sexto colóquio pelo Porvenir del Paisarre e de um agradecimento à organização do evento pela oportunidade de aqui apresentar este trabalho. Atualmente, nota-se um aumento das preocupações relacionadas à proteção de paisagens culturais, o que se deve, por um lado, a uma relativa ampliação da consciência em torno da noção de paisagem e de sua relevância para a qualidade de vida dos sujeitos, e, por outro lado, também a uma intensificação, ocorrida principalmente desde meados do século XX, de processos que ameaçam ou impactam negativamente a preservação da identidade de tais paisagens. Constata-se, porém, que essas preocupações voltam-se muitas vezes, sobretudo aos componentes materiais da paisagem, isto é, a definição de instrumentos e mecanismos para a proteção de edifícios, praças, elementos naturais destacados, etc. Enquanto isso, aqueles componentes imateriais, como memórias, práticas e saberes tradicionais, são relegados a uma posição secundária, pois nem sempre se reconhece devidamente seu papel ou sua relevância na conformação e conservação da identidade manifesta na dimensão tangível da paisagem. Ignora-se, portanto, o fato de que essa dimensão e tais componentes imateriais pertencentes à dimensão intangível da paisagem encontram-se estreita e profundamente relacionados. Daí surgem consideráveis lacunas na abordagem e no tratamento da paisagem, as quais tendem a contribuir com o agravamento dos problemas citados. Diante deste cenário, este trabalho visa lançar luzes sobre as interrelações das dimensões tangível e intangível da paisagem, discutindo particularmente a importância do papel exercido pela transmissão contínua de memórias, práticas e saberes relacionados à identidade da paisagem na conservação, gestão e resiliência de sua dimensão patrimonial. Desdobra-se de minha tese de doutorado, na qual são abordadas as relações existentes entre o fenômeno da percepção e a resiliência de paisagens culturais,
e com a qual se pôde identificar uma inextricável relação entre as referidas dimensões da paisagem, concebida, por sua vez, como uma construção cultural essencialmente apoiada em uma base de caráter sensível existencial. Essa concepção deriva notadamente de contribuições prestadas pela fenomenologia da percepção do filósofo Maurice Merleau-Ponty, aqui também adotado como referencial teórico principal. Parte-se, assim, da formulação de que a percepção é ponto de partida da constituição paisagística, abarcando em si também uma intersubjetividade que se estabelece principalmente com a contribuição da linguagem, verbal e não verbal, expressão da pertença dos sujeitos a um mundo social e cultural, e que cria entre esses, como dirá o filósofo, um terreno comum que possibilita a transmissão de suas perspectivas e o escorregamento de umas sobre as outras. Essas experiências influem, por sua vez, na forma de tais sujeitos perceberem a paisagem, nos significados e valores que atribuem a essa, e logo também em sua forma de nela atuarem individual e coletivamente, a partir de uma espécie de sentido compartilhado que se constitui em torno da mesma paisagem. As proposições merleau-pontianas associam-se ainda outras referentes a fatores influentes em nosso processo de percepção da paisagem como tal, formuladas pelos seguintes autores, aqui apenas citados brevemente em função do tempo disponível: Alain Roger, Anne Coquelin, Eugênio Turri, George Simmel e Rosário Assunto. Passando à metodologia do trabalho, possui 3 etapas básicas: abordagem com base no referencial teórico das relações entre o fenômeno da percepção e os processos de constituição e construção da paisagem pelos sujeitos, com ênfase no papel da linguagem verbal e não verbal, na transmissão de memórias, saberes e práticas entre tais sujeitos e na conformação de uma intersubjetividade que influencia o seu modo de perceber e atuar na paisagem. Análise de estudo de caso, correspondente ao sítio das paisagens vitivinícolas do Piemonte, Langruer e Monferrato, dotado de história milenar e selecionado por evidenciar como tal transmissão atua não só na preservação dos saberes imateriais associados à vitivinicultura local, mas também na própria conformação e conservação da dimensão patrimonial tangível da paisagem. Essa análise se apoia em pesquisas em fontes bibliográficas e documentais, visitas em loco e coleta de narrativas elaboradas pelos habitantes, feita também por meio de entrevistas semi-estruturadas. Por fim, a sistematização dos resultados e identificação de potenciais contribuições das discussões e análises efetuadas ao tratamento das paisagens em geral. Analisando, pois, o sítio das paisagens vitivinícolas do Piemonte, situado no norte da Itália e reconhecido em 2014 como Patrimônio Mundial pela Unesco, é um sítio do tipo serial, dotado de 6 componentes que remetem às distintas fases do processo de produção do vinho e abarca em seu território mais de 100 municípios. Aqui há um comparativo entre registros antigos e atuais de 2 desses municípios, que nos revelam a conservação e resiliência da dimensão patrimonial de suas paisagens ao longo do tempo. Aqui vemos já alguns elementos que remetem à identidade tradicional do sítio, cuja transmissão contínua vem sendo efetuada por várias gerações, como a prática do cultivo de espécies de uva característica do território, saberes relacionados ao cultivo das videiras, a forma de se implantá-las nos terrenos e de se realizar a vindima, memórias associadas a essa última e ainda as celebrações ligadas à vitivinicultura local. Passando já as narrativas associadas às paisagens vitivinícolas, feitas em linguagem verbal e não verbal em distintas épocas e que se associam à dita transmissão, abarcando elementos como os há pouco citados, há, por exemplo, uma pintura da paisagem característica de Monferrato, a literatura de escritores como Cesare Pavese, Davide Laiolo e Beppe Fenolio, bem como desenhos elaborados há alguns anos por jovens habitantes do território. Temos também textos como os aqui apresentados, em que os narradores remetem claramente, em associação ao caráter da paisagem, à memória de seus antepassados, às histórias que esses lhes contavam, aos saberes e práticas por esses a eles ensinados e consecutivamente transmitidos aos mais novos. Nas entrevistas realizadas com os habitantes, notamos claramente que, ao destaque concedido a certos elementos, componentes da dimensão patrimonial das paisagens vitivinícolas, soma-se o destaque a palavras associadas à transmissão em questão, como raízes, família, lar, tradição. Há, aliás, menção direta às influências recebidas dos antepassados e antigos vitivinicultores sobre a forma desses habitantes atuarem e cuidarem da paisagem, bem como o reconhecimento
da comunidade como patrimônio a preservar. Com isso, evidencia-se que de fato há, afinal, uma dimensão intangível intrinsecamente associada à dimensão tangível da paisagem. No caso da transmissão a que viemos nos referindo, relacionada à intersubjetividade participante do processo de constituição paisagística aqui esquematizado, contribui para que, no curso do tempo, elementos associados à identidade tradicional da paisagem permaneçam dotados de significados e valores que propiciam sua conservação, contribuindo ainda para o estabelecimento de um sentido compartilhado acerca da paisagem entre seus habitantes, propicia que entre esses haja interesses alinhados com tal conservação, garantindo uma melhor gestão e uma maior capacidade de resiliência da mesma paisagem. Reforça-se, pois, necessidade de se atentar às inter-relações entre as dimensões tangível e intangível da paisagem, bem como a importância das memórias, práticas e saberes tradicionais e de sua transmissão entre sujeitos para a conservação, gestão e resiliência da paisagem. Além da proteção e promoção dos componentes materiais da paisagem, deve, assim, ser igualmente realizada a proteção e contínua promoção de seus componentes materiais, indispensáveis a seu devido cuidado. Aqui deixo indicadas as referências consultadas para a elaboração do trabalho. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Maria Angélica da Silva, sou professora titular da Universidade Federal de Alagoas e vim apresentar um trabalho intitulado Paisagens Verdes em Segredo, acerca dos antigos conventos franciscanos do Brasil, frente aos acordos do Bem Viver. Então, essa é uma pesquisa que nós realizamos aqui na Universidade Federal de Alagoas e o trabalho foi feito por mim e pela professora doutoranda Naede Alves e o paisagista e agrônomo Geraldo Cavalcante. Então, essa pesquisa sobre os conventos, nós estamos desenvolvendo já há 20 anos e ela já teve vários desdobramentos. E nesse momento agora nós estamos focando nas áreas que são chamadas de cercas. São áreas bem desconhecidas, né? Por isso que a gente colocou Paisagens Verdes em Segredo no título, porque pouca gente conhece. Elas não são, elas não são reconhecidas, não estão no circuito de visitação. Então, se você vai no convento de Salvador, por exemplo, você vai ver a igreja, a ordem terceira, o refeitório, vários espaços, mas você não vai chegar na cerca. E isso é um constante para todos eles. São cerca de 28 conventos que têm essas áreas no fundo e nas laterais. E esse estudo, então, se propõe a fazer com que, a convidar as pessoas também a acessar essas áreas. Então, para isso, é preciso que tenha uma série de procedimentos anteriores, né? Primeiro de valorização dessas áreas, de conhecimento de como elas, né? De como é que elas performam, e depois os processos de abrir, né, para o turismo, né? O trabalho sempre começa, falando da metodologia, com a visita aos conventos. Então, eles estão situados da Paraíba a São Paulo. Nós visitamos todos eles, em geral na costa do Brasil, são 28. E essa ida a campo é uma ida, primeiramente, bem sensível, de aproximação com esses espaços, e a seguir a visitas mais de observação e de levantamento de dados, né? Esse estudo, então, ele vai procedendo dessa forma. Ele também se realiza a partir também da análise comparativa, já que a gente tem 28 conventos, e como não quebra-cabeça, a gente vai buscando as informações de um ou outro até ter um conjunto mais denso e razoável de dados. Ele também se vale de viagens que a gente fez ao exterior, visto que esse modelo conventual é muito antigo, né? Ele começa na Itália, vai migrando por várias partes da Europa e no processo expansionista chega no Brasil. Então foi necessário também fazer esse percurso. E a nossa proposta, então, é que eles sejam abertos à visitação pública, o que não acontece hoje em dia. Esse projeto também tem o apoio do CNPq e do IFAM para ser realizado,
e as etapas metodológicas de análise, visita, todas essas estão feitas, e nós agora vamos começar um trabalho de campo a partir de um único convento, fazer um estudo piloto para ver se essa realização pode ser depois replicada para as outras casas conventuais. E a ideia é pensar nessas paisagens de futuro, né? Porque esses conventos, por vezes, estão em centros bem conturbados. Está, por exemplo, lá no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, né? Áreas de muito movimento, e que a gente entende que seria interessante se as pessoas de repente estivessem num canto verde, né? No meio daquela confusão toda, tivesse acesso a esse canto verde, e que isso ajudasse a se pensar como ser, né? Ao mesmo tempo que todo esse acesso à natureza, à flora e flora, nos ajuda a pensar as crises ambientais, o papel do antropoceno, das multiespécies, né? Então a ideia é promover mais espaços de visitação onde as pessoas possam ficar imersas, né, nesses cantos verdes, e sabemos também que isso traz resultado para a saúde das pessoas, para o bem-estar, não é? Então a ideia é essa, é apresentar esses conventos quase que invertidos pelos fundos, né? E proporcionar espaços de convívio e de alimentação subjetiva para as pessoas. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui. Espero que no próximo eu esteja aí com vocês, que é sempre o melhor, né? Não a partir de uma tela. Então, agradeço essa oportunidade ao comitê organizador e ao comitê científico pela escolha do trabalho. Obrigada. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Mancini Marchesi, soy investigadora del INSIBUSA CONICET Argentina, coordinadora por CONICET del Observatorio Patrimonial de los Valles Andinos Centrales y miembro de la Red Argentina del Paisaje, Nodo Mendoza. Buenas, mi nombre es Águeda Fernández Astorga, trabajo también en CONICET como becaria doctoral dentro de la Universidad Nacional de San Juan, formo parte de la Red Argentina del Paisaje, Nodo San Juan, y soy investigadora del observatorio. El día de hoy vamos a presentar la investigación Paisaje Multivalente, un cambio de paradigma para propuestas de desarrollo turístico sostenible, en el caso que nos convoca de los valles andinos centrales en Argentina. Los valles andinos centrales están conformados, integrados por las provincias de Mendoza, San Juan, Argentina, la San Luis y La Rioja, y son poseedores de paisajes con características constitutivas sistémicas patrimoniales que traspasan los límites administrativos provinciales. Por ello, en el presente trabajo avanzamos en el concepto de paisaje multivalente como aquel paisaje que posee características constitutivas significativas que traspasan estos límites administrativos provinciales. La hipótesis que sostenemos es que el patrimonio público en red es promotor y articulador del paisaje multivalente, ya que nos permite potenciar su identificación, promoción, conservación, requerido para la definición de estrategias de desarrollo turísticas sustentables interprovinciales en los valles andinos centrales. La metodología que implementamos para este gran territorio se focaliza en el patrimonio público, en los monumentos históricos nacionales, las áreas naturales protegidas y las rutas históricas que nos permiten a poder hilvanar todo este gran paisaje transprovincial. Tuvimos abordaje multiescalar, desde un enfoque satelital hasta llegar a los bienes patrimoniales individuales. Bien, dentro de los resultados de la investigación, encontramos que las similitudes y continuidades que se observan en el paisaje de estudio traspasan las fronteras que se presentan como valencias, vínculos combinantes que le otorgan mayor potencialidad para un desarrollo turístico en la medida que más conectividades interprovinciales se presentan. Como se observan en las imágenes, los límites que están destacados en color rojo, de alguna manera esos límites interprovinciales son difusos, es decir, el límite está marcado, pero las continuidades en el paisaje son notorias. Eso es lo que queremos destacar.
¿Desde qué dimensiones de análisis? Observamos que el enfoque sistémico holístico tiene grandes dimensiones: la material, la histórica, la perceptual y la gestión, que nos permite articular todas ellas para poder analizar la dimensión patrimonial de este paisaje. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las continuidades en el estudio de las similitudes y diferencias que observamos? Dentro de la dimensión material tenemos la interrelación en las ecorregiones, que conjugan la geomorfología, el clima, la flora, la fauna, donde invitamos después a consultar el resumen para ver los aspectos comunes. La dimensión histórica es la que nos permite comprender en el tiempo los elementos que le han dado cuerpo y perduran en ellos, donde se destacan las continuidades en la gastronomía, las prácticas en la vitivinícolas y ganaderas, la música y danza en común, las leyendas que provienen de nuestras culturas originarias, los saberes artesanales, la arquitectura que le da cuerpo en las características constructivas a lo largo del tiempo. Y la dimensión perceptual es la que nos permite acercarnos al paisaje y percibirlo de los múltiples sentidos, no solo la vista y la calidad visual en los grandes recorridos, sino los aromas, los sonidos que lo hacen realmente rico y característico, que nos permiten disfrutar este patrimonio en conjunto interprovincial. Para que esto pueda ser transformado en una estrategia con un nuevo paradigma turística, requiere la dimensión gestión. Ella es la que nos permite articular las diferentes potencialidades en las provincias, los diferentes actores vinculados, y poderlo llevar al territorio y a un disfrute en el turismo a un nivel transprovincial. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Olá a todos, me chamo Mayara Mota, sou arquiteta paisagista, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora do Laboratório da Paisagem, vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa intitulada Princípios Ecossistêmicos para Projetos de Paisagem de Parques Urbanos foi elaborada a partir da pesquisa de mestrado que desenvolvi, que teve a orientação da professora Ana Rita Sá Carneiro, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano e coordenadora do Laboratório da Paisagem, e da orientação da professora Onilda Gomes Bezerra, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora do Laboratório da Paisagem. O problema de pesquisa surge a partir da análise dos 12 parques urbanos do Recife, que na sua maioria conformam-se como espaços delimitados na malha urbana, representando ilhas no tecido urbano, possuindo áreas com tratamento vegetal e áreas com equipamentos que subsidiam as práticas de lazer e esporte. Constatou-se que esses fragmentos espaciais se apresentam desconectados entre si e com outros espaços livres da cidade. A análise dos projetos dos parques urbanos recifense evidenciou o problema ao se constatar a ausência de uma abordagem sistêmica na sua concepção. Tal problemática traz à tona a tradicional visão dicotômica entre ser humano e natureza, que permeia as ações humanas sobre o meio urbano, o que distancia o homem da natureza, onde este depende das relações ecossistêmicas que integra. Essa perspectiva despontou o viés ecossistêmico da paisagem, que trata das relações entre os componentes bióticos, abióticos e os fatores urbano-ambientais de um dado local, valorizando a compreensão sistêmica da paisagem na concepção de projetos de paisagem. A pesquisa tem como objeto empírico o parque urbano e teve como caso de referência o projeto do Parque Highline, na cidade de Nova York, e o projeto do Parque Cabibaribe, na cidade do Recife. A pesquisa tem como objetivo principal identificar princípios ecossistêmicos aplicados na concepção de projetos de paisagem de parques urbanos. O referencial teórico adotado, portanto, foi o aporte teórico de Jean-Marc Besse sobre as 3 direções do projeto de paisagem, correlacionado com as contribuições teórico-operacionais de James Corner, baseada nas discussões sobre as 2 naturezas no projeto de paisagem e considerando os desafios para a prática contemporânea no projeto de paisagem. A partir do aporte teórico, foram identificados 5 princípios ecossistêmicos para projetos de paisagem. Primeiro, heterogeneidade da paisagem. Segundo, interação ser humano-natureza.
Terceiro, formação histórica do sítio. Quarto, transdisciplinaridade. E, por fim, o quinto, participação social. O primeiro princípio se oriunda da relação entre o primeiro desafio de Corner, experimentação e entrega, que reconhece a paisagem como um mosaico heterogêneo oriundo das relações da dimensão natural e cultural. O segundo princípio trata da dimensão natural e cultural da paisagem como um todo vivo e híbrido, onde a natureza é uma condição de existência humana e tem relação com a primeira direção de Besse, o meio ambiente, bem como com as considerações sobre as duas naturezas de Corner. O terceiro princípio trata dos processos históricos que conformam o sítio de intervenção, sobretudo no seu aspecto simbólico, quando a intervenção se opõe ao tratamento do espaço enquanto uma tábula rasa, que deriva da relação entre a segunda direção de Besse, o solo. O quarto princípio se relaciona com a terceira direção de Besse, território, com o terceiro desafio de Corner, colaboração e disciplina, que trata sobre a demanda de articulação de diferentes campos teóricos para abarcar os dados que incidem sobre o sítio de intervenção. Por fim, o quinto princípio trata da lógica do uso, apropriação e consumo pelo público dos projetos de paisagem que intervêm no sítio, sendo co-criador do projeto, revelando a relação do segundo desafio de Corner, engajamento público e legibilidade. Os 5 princípios ecossistêmicos identificados basearam-se no viés ecológico da noção de paisagem, segundo uma abordagem sistêmica, descortinando assim novos caminhos para a concepção de projetos de paisagem, o que se acredita poder resgatar e reinserir o ser humano no cerne das discussões sobre as transformações no sítio, tendo em vista as fragilidades e complexidade que recai sobre esta ação. A correlação entre paisagem e ecologia aponta uma nova perspectiva para a construção de paisagens alinhadas com as demandas contemporâneas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Simile Serra e, em conjunto com a Luana Rocha, nós desenvolvemos um trabalho para o colóquio intitulado Prática Projetual na Amazônia, a partir do conceito de paisagem multiespécie para a área de proteção ambiental da Fazendinha, em Macapá, Amapá, Brasil, pertencente ao eixo 5, Pedagogia Paisagística, Educação e Projetos. Introduzindo o trabalho, trata-se de uma área de proteção ambiental localizada no Brasil, pertencente a um conjunto de 20 unidades de conservação do estado do Amapá. Fica localizado na capital do estado, a cidade de Macapá. A APA da Fazendinha possui a comunidade do Igarapé da Fortaleza, que fica à margem do Igarapé de mesmo nome e à margem do rio Amazonas. Ela cumpre funções de pesquisa, ecologia, educação ambiental, economia e turismo, e também se destaca pelas suas características abióticas, bióticas, estéticas e culturais próprias do bioma amazônico. Ela também compartilha um processo de conurbação urbana, no qual o tecido urbano industrial se expandiu para o seu entorno através da rodovia Josmar Chaves Pinto. Como problema de pesquisa, foi observado tensões entre a preservação da natureza e a pressão antrópica diante das construções dos moradores, que é reforçada pelo viés institucional, através da Prefeitura e do Governo do Estado, por normas e resoluções de construção limitantes e também da limitação da comunidade em relação à floresta, nos levando a buscar soluções projetuais que não se prendessem a essa dicotomia. O objetivo aqui é descrever e refletir sobre a criação do projeto de uma praça na APA da Fazendinha, com a intenção de incentivar o modo de viver desta comunidade, que é predominantemente ribeirinha, e fortalecer suas interações multiespécies. O artigo ele se justifica no eixo 5, porque é uma experiência acadêmica de um trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, com a aplicação da prática projetual. O referencial teórico foi utilizado o conceito de espaço periurbano estendido, que é um espaço transitório de deficiência de infraestrutura e dinâmica econômica, mas também um espaço reservado para expansão urbana, que fez com que nós entendêssemos a área de estudo em sua condição urbana amazônica. Também foi utilizado o termo de paisagem multiespécie da antropóloga Ana Tinsley, que é baseado no descentramento humano, que nos permitiu com que isso influenciasse o exercício projetual, onde há interações de espécies nas quais moldam as vidas uns dos outros.
Na metodologia, foi utilizado em dados quantitativos a pesquisa documental de dados cartográficos. Na pesquisa de campo, foi utilizado 20 formulários com os moradores da APA da Fazendinha e um levantamento arquitetônico urbano por drone, medição no local e planta impressa. Na parte de dados qualitativos, foi feita pesquisa documental de pesquisa bibliográfica, através de artigos, e pesquisa histórica da área de estudo. Na pesquisa de campo, foi feito registros fotográficos com visitas de observações ao local, entrevista guiada com 2 moradores, o Nerivan da Silva, presidente da Associação dos Moradores da APA da Fazendinha, e a Cidiane Nascimento, coordenadora de uma ONG atuante na comunidade. Assim como eles participaram de uma ferramenta cartográfica, interagindo em relação às questões projetuais que eles gostariam que tivesse, a rotina e hábitos da comunidade, de como tudo funciona lá. Nos resultados e análise com essas entrevistas guiadas, os formulários, as visitas de observação e a ferramenta cartográfica, destaca-se a importância da escuta e atenção às práticas ribeirinhas do local, tanto em relação à questão alimentar deles, quanto à relação que eles têm com o rio, costumes e também conhecimentos próprios que eles têm da floresta, aonde eles estão próximos. E também no trabalho para além dos humanos identificou-se uma multiplicidade de espécies mais que humanas, como plantas, água, terra, animais, assim como as suas interações com os moradores da APA. Portanto, visou-se possibilitar ideias que respeitassem esse modo de viver dos humanos e o fortalecimento dessas convivências interespécies que já existem no local. Nas imagens aparece a ferramenta cartográfica que foi utilizada, inspirada em Risley e Aires 2013, com um mapa impresso em A3, que foi levado até os 2 moradores, líderes comunitários, e a partir disso eles foram mostrando através de ícones onde eles gostariam que fosse, o que eles gostariam e como eles lidam com esse território, os hábitos que eles têm, os sentimentos que eles têm por esse lugar. Assim, o partido desse projeto ele foi norteado pela adaptação ao traçado já construído pela comunidade, localizado em espaços que já eram disponíveis e sugeridos pelos moradores a partir dessa ferramenta cartográfica. E para a comunidade foi pensado um local que eles tivessem disponível um serviço de coletivização para exercer as atividades de lazer, cultura e engajamento social, onde tivesse lugar para se reunir, para descansar, locais de passagem e também espaço para vendas temporárias. Foram definidas escolhas de vegetação a partir do inventário de orquídeas, árvores e arbustos que existem na APA da Fazendinha através de Cantuária 2017, para preservar a biodiversidade local e assim também fazendo escolhas com que se relacionassem com os hábitos de vida dessas pessoas, levando em consideração também as outras espécies que convivem ali com os moradores. Em considerações finais, o projeto da praça teve como intenção incentivar o modo de vida local, assim como fortalecer suas interações multiespécies. Portanto, houve um esforço na questão projetual de ter um descentramento humano. E a partir desse trabalho aponta reflexões sobre o avançar da floresta, sobre respeitar as vegetações locais e os animais que também precisam conviver com esse urbano, bem como sobre possíveis interações e fronteiras nesse encontro multiespécie. Dessa forma, carrega-se esse desafio de como estar atento a essas espécies e às suas relações interespecíficas. Olá, eu sou a Mariane e essa é a Amabile, e nós vamos falar da experiência do estudo da evolução na composição formal do paisagismo no curso de Arquitetura e Urbanismo da Católica de Santa Catarina, em Joinville. Essa atividade ela estava dentro da disciplina de Paisagismo 2, da 6ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo, e dentro da unidade Evolução da Composição Formal do Paisagismo. Teve como objetivo compreender a evolução geral da composição formal no paisagismo na história e suas influências sobre os estilos brasileiros no projeto da paisagem. Nesse colóquio, nós estamos encaixados dentro do eixo 5, Pedagogia Paisagística, Educação e Projetos.
Com uma abordagem experimental, a interpretação e a narrativa pedagógica dos jardins podem ser caracterizados tanto como uma experiência espacial como uma viagem no tempo. Esses jardins, eles são uma referência da relação do homem e do meio natural, segundo o IFAM. E essas referências de relação, elas só são caracterizadas depois de experiências no lugar. E eles só são considerados lugar depois de uma vivência humana em que se tem o sentimento e a reflexão desse lugar. Segundo Tuan, ver e pensar são processos intimamente relacionados. Então, através do uso da maquete e debates como elementos unificadores da teoria, foi compreendido a evolução formal do paisagismo, entendendo-se os elementos de caracterização, os conceitos e as suas funções práticas dos estilos estudados. O colóquio, ele promove o projeto da paisagem como uma forma de arte, até por conta do encorajamento, né, e as críticas sobre o contexto, né, do projeto de paisagem. O Jellicoe, ele reafirma isso já desde 1995, quando ele reconhece o projeto da paisagem como uma arte pela abrangência, né, de profissionais que abarcam, né, o projeto, e pela interpretação do projeto a partir do estudo da evolução da paisagem, que precisa desse estudo da evolução e as suas influências para compreender o contexto atual. A atividade acadêmica teve como processo ser o estudo de caso de projetos paisagísticos relevantes na evolução da composição formal e foi dividida em 4 grandes períodos: a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Com 4 semanas de duração, na semana 1 houve então a apresentação do conteúdo intitulado A Evolução da Composição Formal do Paisagismo e a divisão dos grupos e designação dos períodos históricos que cada grupo iria estudar. Eles desenvolveram então um relatório em que existia uma análise formal e o contexto histórico-cultural desse período, com base nas pesquisas do Jellicoe, e também uma apresentação de um projeto que funcionaria como um exemplar desse período. Além disso, também uma identificação desses conceitos tradicionais em um projeto de paisagismo contemporâneo. Para exemplificar, então, e criar uma vivência desses projetos, foi feita uma linha do tempo em que os grupos tiveram que desenvolver uma maquete volumétrica conceitual de 20 por 20 centímetros, e também trazer uma imagem de referência desse projeto original com a mesma dimensão. Na semana 2, houve então a exposição da linha do tempo e as apresentações, onde os grupos explicaram suas temáticas e demonstraram os conceitos aplicados em um projeto contemporâneo. Devido ao engajamento dos alunos, essas apresentações duraram mais 2 semanas, em que houve maior procura sobre outros projetos, como identificar esses conceitos e como aplicá-los em novos projetos futuros. Então se viu a necessidade do entendimento da abordagem contextual desses períodos históricos e a sua relação, né, com o entorno e o período que estava acontecendo esse momento. E isso levou a uma preocupação atual da compreensão, né, do nosso contexto para o desenvolvimento desses nossos projetos paisagísticos, que vão não somente do projeto de jardins e parques, mas também do entendimento do desenvolvimento das nossas cidades, né? Então, a memória dessa vivência e dessas experiências levou os estudantes a uma conexão desse passado ao futuro, que são os novos projetos a serem desenvolvidos depois de formados. Além disso, houve também uma conclusão dos acadêmicos em que existem 2 vertentes formais dessa evolução histórica que se alternam. Uma é a formal e racional, que seria o clássico da geometria da agricultura, segundo o Jellicoe, como, por exemplo, o jardim francês, e o informal e sinuoso, considerado romântico da paisagem natural, como o jardim naturalista. Concluindo, nós podemos ver que essas discussões geraram nos estudantes uma busca por novos projetos contemporâneos, mas sempre em contextos diferenciados. O uso da maquete auxiliou essa relação de vencer a distância física, já que não é possível visitar sempre esses exemplares ao redor do mundo. E esse estudo, em geral, auxiliou no desenvolvimento de justificativas dos projetos paisagísticos do fim da disciplina, mais embasados na crescente histórica, assim como a aplicação prática desses conceitos teóricos de arquitetura e urbanismo nos projetos futuros do curso, incluindo todas as disciplinas e vendo também nos alunos formados nos seus projetos profissionais. Obrigada. Olá, meu nome é Renata Priori Lima,
Eu vou apresentar para vocês esse artigo que eu escrevi em parceria com Anelana Salve e Laura Soares Gondim. O título é Drenagem Sustentável e Infraestruturas Verde-Azuis aplicadas ao ensino de projeto da paisagem. Ele aborda o tema do ensino de projeto da paisagem a partir de uma experiência concreta de atividade de ateliê. Também contou com a participação das comunidades internas e externas da universidade e com a aplicação de soluções baseadas na natureza, ou SBNs, com foco nas infraestruturas verde-azuis, ASIVAs e drenagem sustentável, SUDS. O artigo também discute o padrão urbanístico das cidades brasileiras e sua configuração híbrida, marcada em muitas situações por cenários secos, acinzentados e desvinculados da sua matriz biofísica. Aborda também o modelo tradicional de infraestrutura urbana, com foco na questão da drenagem, que são as drenagens cinzas, e a necessária integração das infraestruturas urbanas com o meio ambiente natural. Trata também da necessidade de ampliação do conhecimento técnico quanto aos dispositivos de drenagem sustentável e de transformações culturais, sociais, econômicas, de governança e de formação do arquiteto paisagista. Esse estudo, ele parte de uma experiência concreta e de uma demanda que chegou até nós, de um movimento, um coletivo de moradores, o movimento Preserve a Praça São Crispim, que se formou em busca de alternativas para a construção de um piscinão que seria implantado sobre uma praça arborizada centenária do bairro Vila Pojuca, na Lapa, em São Paulo. E a sinergia entre os membros desse coletivo, os técnicos da prefeitura, estudantes e docentes da Universidade Paulista, possibilitou a realização de um trabalho de ateliê vinculado à extensão, onde os alunos desenvolveram projetos alternativos a este projeto inicial da prefeitura. A localização da área é a bacia do córrego Tiburtino, que drena esse território. Ele está localizado na zona oeste de São Paulo. É um afluente, o Tiburtino é um afluente do Tietê, e ele é recortada, essa área, essa bacia hidrográfica, pela ferrovia, por duas linhas férreas, na verdade, onde são frequentes os alagamentos. E aqui o ponto preto é onde está localizada a Praça São Crispim, onde estava pensado, né, o piscinão originalmente, e esse é um território também com um relevo bastante acidentado, onde a gente vê ao sul as partes mais altas, e onde estão as nascentes, e na parte norte, a jusante, é a várzea, né, do Tietê. Essa área também ela é marcada por um uso do solo heterogêneo, a montante nas áreas de nascente, residências, bairros mais jardim, com residências unifamiliares predominantemente, né, e de até 2 andares. Na área central tem uma área comercial, um comércio muito significativo, importante, a Rua 12 de Outubro, o Mercado da Lapa, e ao norte, após a ferrovia, tem uma área industrial e galpões, né? Para galpões. Diante desse cenário, esse artigo, desculpe, é objetivo a retratar e avaliar essa experiência de ensino e extensão relacionada à disciplina de projeto urbano e paisagismo, que inclui a aplicação de soluções baseadas na natureza como estratégia pedagógica e fornecer ferramentas de diálogo entre a sociedade civil e as autoridades públicas para o fortalecimento da cidadania ambiental. O referencial teórico tratou desses temas, né, da infraestrutura verde-azuis e drenagem sustentável, do fortalecimento da cidadania ambiental e das parcerias entre a sociedade civil e a comunidade acadêmica. A metodologia envolveu discussões técnicas e teóricas relacionadas às SBNs, a ações extensionistas,
o levantamento e diagnóstico urbanístico da Bacia do Tiburtino, aulas com especialistas, reuniões, visitas à área, workshops e videoconferências envolvendo estudantes, professores, técnicos municipais e moradores, atividades de ateliê focada no uso das IVAs e SUDs, nos projetos urbanos e paisagísticos e na apresentação dos resultados para técnicos e para a sociedade civil. Os resultados levaram à construção de marcadores, de 3 marcadores, que indicam caminhos de transformação político-pedagógicas no ensino de projeto da paisagem. Então, o primeiro é o estudo das soluções de drenagem sustentável e proposição de um paisagismo verde-azul. Então, desde o uso de manuais e com base também na literatura, e os alunos no ateliê puderam, então, desenvolver suas propostas de requalificação da paisagem e proposição dessas infraestruturas, misturando as SUDs, as IVAs e infraestruturas também tradicionais. E a área foi dividida, a bacia foi dividida em 9 áreas de intervenção, e aqui tem alguns dos resultados desenvolvidos pelos alunos, apresentados em desenhos técnicos e maquetes, com detalhamentos também construtivos. Outro marcador é o fomento ao ensino participativo de projeto da paisagem, que se mostrou enriquecedora porque os alunos realmente se engajaram no desenvolvimento dessas atividades, na apresentação também dos resultados. E o terceiro marcador foi o fortalecimento da cidadania ambiental, justamente pensando no sentido de formar, né, arquitetos mais críticos e sensíveis do ponto de vista socioambiental, e também criando um novo pacto, né, socioambiental envolvendo diferentes setores da sociedade. Como considerações finais, esse estudo procurou reforçar a ideia de aplicação de conceitos de IVA e SUDs nas atividades de ateliê de projeto da paisagem, associada à estratégia de ensino participativo, onde a universidade atua como mediadora entre a sociedade civil e os órgãos públicos. Os resultados indicam que essas estratégias são capazes de gerar novas respostas que fortalecem a ideia da cidadania ambiental e corroboram para a construção de parâmetros de adaptação da cidade às mudanças climáticas e para a formação de arquitetos, paisagistas críticos e engajados com as questões socioambientais. Aqui eu apresento algumas das referências e agradeço. Muito obrigada. Hola, soy Cecilia María Rosés y en esta ocasión les voy a compartir el trabajo titulado Paisaje Cultural, Patrimonio y Sostenibilidad, herramienta metodológica de evaluación de sostenibilidad. Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que se desarrolla en el Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Nuestro equipo está conformado por profesionales de distintos campos disciplinares, como es el caso de la arquitectura, el diseño y el arte, lo que enriquece tanto el proceso como los resultados de las investigaciones. En investigaciones anteriores se detectó la necesidad de identificar, conocer, registrar y difundir los paisajes culturales sostenibles, reconociendo su valor ambiental y patrimonial, así como las vulnerabilidades físico-ambientales y socioculturales que enfrentan. A partir del proyecto de desarrollo tecnológico y social realizado entre los años 2020 y 2022, se desarrolló una herramienta metodológica de evaluación de sostenibilidad de los paisajes culturales, considerando 3 categorías: recursos, energía y eliminación de residuos, y se desarrolló también su respectivo prospecto. Actualmente se está llevando a cabo el proyecto de investigación que se titula Paisaje Cultural, Patrimonio y Sostenibilidad, mediante el cual se busca aplicar esta herramienta a los paisajes culturales rurales, agroproductivos e industriales para generar conocimiento científico y conciencia ambiental en la comunidad local. El proyecto incluye la revisión
de las categorías mencionadas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 propuestos por Naciones Unidas y la aplicación del análisis FODA a la herramienta elaborada para definir criterios de evaluación y valoración de los paisajes culturales sostenibles en los casos de estudio y a su vez mejorar su implementación y difusión. El caso de estudio comprende a los valles de Uyum, Tulún y Sonda en la provincia de San Juan. Estos forman parte de los oasis andinos centrales, siendo de gran complejidad e importancia para la región de Cuyo en el oeste de Argentina. Estos valles son fundamentales para las poblaciones locales, ya que es en estos donde se origina y distribuye el recurso hídrico necesario para las actividades productivas que dan sustento a las poblaciones. Luego de la revisión de antecedentes y bibliografía, especialmente de aquellas instituciones que abordan la temática del patrimonio y del paisaje a escala internacional y nacional, acordamos con la definición de paisaje cultural como el resultado de la intervención humana en un medio natural, integrando cultura y naturaleza en espacio y tiempo y conformando así la identidad y el patrimonio de cada pueblo. Cabe destacar que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas implementó el Plan de Acción Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La herramienta metodológica de evaluación de sostenibilidad de los paisajes culturales se elaboró en base a la selección de determinados objetivos de desarrollo sostenibles, metas e indicadores internacionales, nacionales y provinciales. Es pertinente su implementación para la investigación aplicada a fin de profundizar aspectos relevantes de las categorías energía, eliminación de residuos y en particular recursos, considerando en esta categoría al paisaje como patrimonio cultural ambiental, ya sea material e inmaterial, y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible como contribución a la sostenibilidad ambiental, económica y social de los territorios. La instancia del análisis FODA de esta herramienta resulta necesaria con el fin de evaluarla y lo que permite es la identificación de fortalezas y debilidades internas de la herramienta y oportunidades y amenazas que la herramienta enfrenta en su aplicación en el contexto de los casos de estudio. Entre los resultados del proyecto está la definición de paisaje cultural sostenible. Lo podemos entender como la obra del hombre en la naturaleza, como construcción social y cultural patrimonial en un territorio determinado que con un manejo equilibrado de las categorías recursos, energía y eliminación de residuos contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La aplicación del análisis FODA a la herramienta de evaluación de sostenibilidad de los paisajes culturales sostenibles para hacer ajustes a la misma es uno de los objetivos específicos que se plantea el actual proyecto de investigación. Como avance de la aplicación del análisis FODA, podemos mencionar que entre sus fortalezas se encuentra el hecho de proponer novedosas categorías de análisis de la sostenibilidad que van más allá de las dimensiones tradicionales y el hecho de utilizar indicadores que admiten resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Dentro de las oportunidades que la aplicación de la herramienta encuentra está el hecho de que cada vez más empresas informan sus esfuerzos por mejorar la sostenibilidad, además de que existe un interés del gobierno provincial en reportes de organizaciones de triple impacto, sobre todo porque otorga créditos y capacitaciones, y de que existe la posibilidad de acceder a certificaciones sobre sostenibilidad para industrias de distintos rubros. Las debilidades que la herramienta enfrenta internamente tienen que ver con la dificultad de establecer rangos en los indicadores, con la baja inclusión de saberes, comportamientos y o prácticas tradicionales y con la poca consideración de aspectos arquitectónicos y equipamiento que colaboran energéticamente. Las amenazas que enfrenta la herramienta en su aplicación están relacionadas con el bajo conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la comunidad, con la falta de reportes de sostenibilidad integrales, que es decir, que evalúen conjuntamente varios objetivos, y con el insuficiente financiamiento para la sensibilización y control que contribuya al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como consideraciones finales, podemos advertir que el concepto de paisaje es un paradigma en construcción y que la investigación teórica práctica contribuye al continuo desarrollo y reflexión en torno a este concepto. Y el alcance de la definición de paisaje cultural sostenible
promueve la sostenibilidad ambiental, económica y social de los territorios. También nos gustaría destacar que la valorización de los elementos patrimoniales y sistemas constitutivos del paisaje pueden fortalecer activamente las identidades territoriales y ambientales y pueden contribuir significativamente a la concientización de la ciudadanía ambiental, así como la formulación de políticas públicas que promuevan la conservación del hábitat y el desarrollo sostenible en distintos niveles de gobierno. Con los ajustes a la herramienta de sostenibilidad, luego del mencionado análisis, se espera que los resultados contribuyan, mediante su comunicación y difusión, a la sensibilización de la ciudadanía y favorezcan el desarrollo sostenible en San Juan con futuras transferencias y extensiones de prácticas socioeducativas que se pueden realizar desde la universidad. Los resultados también aportarán al conocimiento de los paisajes culturales sostenibles a nivel regional, como transferencia y vinculación con el Observatorio y Laboratorio Patrimonial del Paisaje Cultural de los Valles Andinos Centrales en Argentina, que surge por un convenio entre el Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño de la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la provincia de Mendoza. Muchas gracias por su atención y compromiso con la preservación de nuestros paisajes.